E agora a gente começa a apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz, eu trabalho na Elsevier, sou responsável pelo apoio aos recursos de engenharia. Hoje a gente tem uma apresentação para fazer, é a quarta de uma série de apresentações. Hoje a gente vai falar sobre recomendações da produção científica nas engenharias. A gente já cobriu outros temas ao longo da semana. Vou voltar à agenda. E antes disso, eu queria agradecer mais uma vez pelo apoio da biblioteca nas sessões, a Natália e a Júlia, e para a organização de todo o evento, de todas essas sessões, a Bianca e a Vanessa. Todas trabalham na biblioteca da Escola de Engenharia. Então, mais uma vez, obrigado pelo apoio, obrigado pela oportunidade de fazer contato com todos. Compartilhei meu e-mail através do chat, deixa eu compartilhar isso de novo, mais uma vez, só para garantir. Então, se por acaso alguém tiver alguma dúvida com relação àquilo que eu apresentar, eu agradeço o contato através de e-mail. Se por acaso ao longo da sessão tiverem dúvidas sobre o que eu vou apresentar hoje ou o que eu já apresentei essa semana, eu vou pedir para que vocês enviem a pergunta pelo chat, então pela ferramenta de QA. Indo então, começando com a apresentação, o que a gente conversou sobre, o que a gente conversou ao longo da semana. Então, só um instantinho. A gente está gravando, sim, eu estou compartilhando a minha tela, sim, então agora vamos só fechar o meu vídeo, para economizar a banda de comunicação, e agora a gente volta aqui à agenda. Então, ao longo da semana a gente descobriu algumas áreas temáticas, quer dizer, alguns temas relacionados com processos de pesquisa e publicação em engenharia. Hoje a gente vai ver recomendações da produção científica nas engenharias. Então, basicamente, é um compilado daquilo que a gente já viu. Eu vou fazer alguns comentários, eu vou voltar a algumas questões que eu já comentei ao longo da semana, tentando compartilhar com vocês, ou compartilhando com vocês, algumas recomendações de como que vocês podem usar a informação científica, fazer uso da informação científica na própria produção da informação científica. Então, hoje, a gente vai ver seleção de tema, análise bibliométrica, algo que a gente já cobriu nas sessões anteriores, escolha de fontes, editores de revistas, algo que a gente já viu também de alguma maneira, e depois os processos editoriais, peer review, ética, direitos autorais, isso eu vou falar mais adiante no dia de hoje. E o desenvolvimento manuscrito, que é uma questão que é relevante para todos nós. Bom, eu vou voltar a fazer comentários sobre isso. Mais uma vez, apresentando a Elsevier, é uma das principais editoras, das principais e mais tradicionais editoras de informação científica, que ao longo das últimas décadas vem ajustando os produtos para oferecer informação consolidada, informação analítica. A gente vai ver alguns produtos oferecidos pela Elsevier através do portal de periódicos da CAPES. Do lado direito a gente tem um pôster com os produtos que são oferecidos, que são assinados pelo portal da CAPES e são oferecidos para todos vocês, desde que vocês façam o login ou acessem através do proxy da URGS, vocês obterão acesso ao conteúdo pago, ao conteúdo assinado, e seguindo as nossas redes sociais, Elsevier Latin South, vocês vão encontrar informação atualizada sobre as nossas atividades no Instagram, e no YouTube vocês vão encontrar os vídeos das sessões gravadas, das sessões públicas abertas que a gente já ofereceu, que a gente já conduziu. Então, antes da gente até começar o processo de pesquisa ou começar a falar no processo de produção de informação científica, por que a gente conversa sobre isso, por que a gente busca entender quais são as melhores práticas, por que é importante a gente revisar isso e se comunicar e entender como que isso é feito para a gente fazer parecido. O que a gente busca nesse processo todo é simplesmente comunicar, ou pesquisar, desenvolver pesquisa e interagir com outros pesquisadores ao longo
quer dizer, ao redor de todo o planeta. Para fazer isso, a gente precisa usar alguns padrões de comunicação, por exemplo, um idioma de comunicação, sim, mas quando a gente escreve um documento, se a gente está querendo que aquele documento seja lido de maneira clara por outros pesquisadores, pelos meus pares, eu vou seguir uma estrutura que talvez seja uma estrutura recomendada. Não existe nenhuma regra de como a gente deva escrever um documento, mas se eu seguir um processo lógico, um processo padronizado, talvez eu tenha sucesso na minha comunicação, na comunicação do meu trabalho de pesquisa. É importante também, quando a gente desenvolve pesquisa, a gente citar as nossas fontes para a gente embasar aquilo que a gente está escrevendo, é importante a gente saber de onde que a gente está tirando aquela informação científica, é importante a gente garantir a transparência no nosso processo de pesquisa, é importante a gente garantir que nosso trabalho, aquele nosso desenvolvimento pode ser reproduzido por outros, e para isso a gente tem que documentar, para isso a gente tem que ser claro na nossa escrita, na nossa comunicação escrita normalmente. Então, por que a gente busca as melhores práticas? Por que a gente tenta entender, por exemplo, dos indicadores de qualidade ou da bibliometria? Por que a gente tenta entender ou aprende a escrever um artigo seguindo um padrão? Por que a gente segue um padrão? Por que a gente segue algumas recomendações no processo de uso, de consumo e de produção da informação científica? Bom, antes da gente começar a falar sobre outros temas, o processo de revisão bibliográfica foi o que a gente viu na primeira sessão. Ele é muito simples. Basicamente, ele é o processo de seleção das fontes que vão permitir a seleção, a escolha, a revisão de toda a produção científica que vai apoiar depois no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Mais uma vez, o desenvolvimento dos trabalhos pode ser simplesmente uma consulta para verificar o estado da arte de uma tecnologia, ou pode ser algo mais complexo, uma revisão completa de tudo aquilo que já foi publicado, do desenvolvimento de uma tecnologia, da evolução de uma tecnologia e a identificação de buracos ou de temas que ainda não tenham sido desenvolvidos ou explorados. Então, é muito importante no processo da revisão bibliográfica eu ter claro o meu objetivo, o que eu vou fazer nesse processo de revisão bibliográfica. Quando a gente está fazendo revisão bibliográfica, a gente tem alguns tipos de revisão de evidência. Quer dizer, o que é a evidência? É aquilo que já foi feito, é aquilo que já foi pesquisado e já foi publicado. Então, com base naquilo que já foi publicado, a evidência da produção científica, da pesquisa científica, eu posso desenvolver alguns tipos de revisão da evidência. E a mais simples, a mais padronizada e aquela que a gente mais precisa no dia a dia é a revisão de literatura, que é a revisão bibliográfica. Então, essa é aquela que eu apresentei para vocês na segunda-feira, ou na terça-feira, perdão, na primeira sessão, e ela tem como objetivo o levantamento, garantir o levantamento, a revisão bibliográfica de tudo aquilo que já foi desenvolvido. Nesse momento, eu preciso garantir, através de alguns passos, que eu estou cobrindo toda a informação que já tenha sido publicada. Eu tenho que garantir que a informação levantada, ou a informação lida ou selecionada por mim, seja de relevância, esteja associada ao tema que eu estou me propondo a desenvolver ou a estudar. Tem que garantir a veracidade, a confiabilidade daquela informação. Esses dois atributos a gente normalmente tem garantidos quando a gente usa fontes de informação científica, mas eu sempre coloco esses dois atributos porque é importante que, se por um acaso eu for para uma fonte, eu usar uma fonte no meu processo de levantamento de bibliografia, revisão bibliográfica, eu usar uma fonte
não qualificada, uma fonte talvez não recomendada, ou que talvez não me ofereça exclusivamente conteúdo científico, eu provavelmente vou ter que garantir a veracidade, a confiabilidade daquela informação, daquele documento. Então, eu vou ter que saber, eu vou ter que pesquisar ou confirmar se o autor realmente é um pesquisador da minha área, se aquele tema realmente faz sentido dentro da minha área. Quer dizer, eu vou ter que fazer uma crítica sobre o documento, sobre os processos, sobre a metodologia, sobre tudo que está sendo compartilhado naquele documento antes de fazer uso daquele documento. Bom, então, para fazer uma revisão bibliográfica, a gente tem alguns passos recomendados, que é o de escolha de tópico, a determinação do escopo da revisão, a seleção das fontes, a execução da pesquisa e a revisão da literatura. São alguns passos que a gente muitas vezes executa sem pensar muito, que é um processo talvez até um pouco intuitivo, mas é importante a gente passar por todos esses passos. Tinha sido feita uma pergunta, os slides, essas apresentações, sim, elas estão sendo compartilhadas com o pessoal da biblioteca. Então, eu não sei exatamente qual é o processo de compartilhamento através do Super 8, mas eu acredito que através do Super 8 existe uma maneira de compartilhamento dos slides, do PDF, dessas apresentações que eu estou fazendo, e também das gravações. As gravações foram enviadas, então acredito que elas serão disponibilizadas. E as apresentações, se por acaso vocês tiverem urgência, vocês podem me mandar um e-mail. Se não, eu acredito que o pessoal da biblioteca vai disponibilizar esse material para vocês. Então, o processo de revisão bibliográfica, a gente pode parar... ter uma sessão exclusivamente sobre esse processo proposto aqui embaixo na tela, no lado esquerdo, de escolha de tópico, o escopo, a seleção das fontes, pesquisa e revisão da literatura. Isso aí é muito importante. Eu não falei nas sessões anteriores no processo de escolha de um tópico, que é muito importante quando a gente está selecionando um tópico, principalmente quando a gente vai desenvolver pesquisa. Se a gente vai consumir a pesquisa, é uma questão muito mais simples. Eu tenho um tema que me foi apresentado pelo professor na sala de aula, e eu quero entender um pouco mais sobre aquele tema. Então, nesse caso, eu simplesmente vou consumir informação para o meu aprendizado. Agora, se eu estou querendo desenvolver pesquisa sobre um determinado tema, é importante que eu obtenha informação sobre aquele tema, é importante que eu estude sobre aquele tema, é importante que eu goste daquele tema, e é importante que exista público consumidor daquela informação, daquele tema. Por quê? Porque, na verdade, eu não vou produzir ciência, eu não vou produzir pesquisa para o meu consumo próprio. Eu vou consumir ciência para compartilhar essa produção, para compartilhar essa experiência, para compartilhar aquela informação que vai poder agregar no desenvolvimento, no progresso, na evolução de de um determinado processo, de uma determinada tecnologia. Então, a minha produção científica, ela tem que ser importante para mim, quer dizer, tem que ser importante para a indústria, tem que ser para o usuário, consumidor da informação, e tem que ser principalmente algo que eu goste de pesquisar. Porque se eu não gostar de pesquisar, eu vou passar meses, anos, cobrindo especificamente aquele tópico. Eu preciso gostar daquela informação. Então, quando a gente identifica ou define um tópico que a gente vai pesquisar, é importante a gente gostar desse tema. E, naturalmente, saber se existe uma área, quais são as lacunas que podem ser preenchidas com o meu trabalho, com o meu esforço de pesquisa, para complementar o desenvolvimento de pesquisa naquela área. Fontes científicas, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas é extremamente importante consultar 3 tipos de fontes. O catálogo da biblioteca, o repositório institucional da instituição a qual eu pertenço, ou então de outras instituições. Normalmente os repositórios institucionais, principalmente no Brasil, eles são abertos, então a gente tem como acessar o repositório institucional, principalmente quando a gente também está buscando teses e dissertações.
porque as teses e dissertações no Brasil podem ser consultadas de maneira aberta, então é muito interessante a gente consultar os catálogos e os repositórios institucionais. O catálogo institucional, o catálogo da minha instituição, vai me garantir o alinhamento com tudo aquilo que já foi feito em termos de pesquisa dentro da minha instituição, bem como revisar todas as referências já utilizadas e recomendadas pela própria biblioteca e por outros pesquisadores da própria instituição. Então, eu tenho que revisar, fazer uma busca temática dentro do catálogo da minha instituição. Para ler a informação, eu provavelmente vou recorrer ao repositório institucional, que é nesse que normalmente a gente tem os arquivos, que são os arquivos em formato digital, contendo o texto completo, ou contendo informação adicional referente associadas aos trabalhos de pesquisa, uma coleta de dados, alguma coisa assim, ou então nos repositórios de dados a gente vai encontrar as revistas, muitas vezes, publicadas pela própria instituição. Então, é importante eu consultar repositório institucional. Depois disso, eu vou para as bases de dados. E nas bases de dados, são aquelas bases pagas, aquelas que a gente vai encontrar no portal de periódicos da CAPES, e algumas vezes a gente vai encontrar no próprio site da biblioteca, porque algumas instituições fazem assinaturas específicas para complementar a pesquisa que está sendo desenvolvida na própria instituição. Então, muitas vezes elas assinam uma revista, uma base de dados, algum conteúdo adicional que não está no portal de periódicos da CAPES, mas sim está disponível para a comunidade daquela instituição. Então, é sempre bom eu consultar o site da biblioteca para saber se existe alguma base adicional voltada para a disciplina que eu estou pesquisando, para o tema que eu estou pesquisando. É sempre bom a gente consultar o orientador, o bibliotecário, para a gente pegar esse tipo de dica, porque isso economiza muito tempo e garante o nosso sucesso na identificação das bases de dados, das fontes de informação científica que a gente vai usar. Eu recomendo, como eu tinha comentado nas outras sessões, eu recomendo o uso de bases de dados referenciais no processo de revisão bibliográfica, porque essas são as bases mais amplas, mais completas e que incluem a maior quantidade de tipos diferentes de objetos e de editores científicos que publicam a sua informação, que produzem e publicam a informação internacional, produzida em todos os campos do planeta. Então, nada melhor do que usar para fazer uma revisão bibliográfica uma fonte referencial, que ofereça resumos e índices. E, naturalmente, depois eu vou atrás do texto completo para poder aprender, ler, revisar aquela documentação e usar, naturalmente, aquela documentação para desenvolver o meu trabalho. É importante que, antes de eu comprar um texto completo, caso eu precise, eu consultar a biblioteca, para verificar se a biblioteca tem como obter o texto completo através de intercâmbio entre bibliotecas, de alguma outra forma. Então, fonte de seleção, a escolha das fontes de informação é muito importante, é um passo muito importante. As métricas, a gente viu ontem, na sessão de ontem, elas vão me confirmar, se eu estou selecionando os autores mais relevantes, as revistas mais relevantes, se eu estou acompanhando a produção científica das instituições de relevância, de referência dentro da minha área. Então, é muito importante como eu apresentei ontem, identificar as métricas que eu vou usar na confirmação de qualidade do trabalho que eu estou selecionando para ser usado no meu trabalho de pesquisa. Então, eu tenho que usar as métricas, eu tenho que identificar as métricas que vão orientar e garantir a qualidade do meu trabalho. Esse processo de revisão, a gente continua, quer dizer, começa e desenvolve através de um período. Quer dizer, a gente vai pesquisar, a gente vai definir o tema, a gente vai pesquisar sobre aquele tema, a gente vai começar a baixar toda a documentação, toda a informação e vai começar a, possivelmente, estruturar o documento. Agora, quando que a gente vai parar de pesquisar? Essa é uma pergunta que normalmente aflige a todos. Quando que a gente quando que a gente interrompe o processo de revisão bibliográfica? Olha, a gente não para nunca.
Por que a gente não para nunca? Porque todo dia tem documento sendo publicado em todas as áreas. Então, é muito importante, mesmo que eu já esteja naquela etapa de escrita, de produção do meu artigo científico, do meu documento científico, é importante que eu continue me atualizando com relação a um determinado tema. E, para isso, a gente faz uso dos alertas nas bases de dados. Então, eu tinha demonstrado para vocês como criar um alerta depois de executar uma pesquisa. Então, eu executo uma pesquisa, ativo os filtros para que eu obtenha especificamente aquilo que esteja dentro da minha condição de contorno, e mais adiante eu salvo aquela estratégia de busca ou eu crio um alerta, porque aquele alerta vai me manter atualizado ao longo, enquanto eu não estiver levantando, fazendo o levantamento inicial de bibliografia. Então, é muito importante a gente nunca parar de se atualizar. Agora, quando que eu posso começar a escrever quando que eu posso parar o processo inicial de levantamento bibliográfico, de revisão bibliográfica? Eu posso parar quando eu já tiver identificado ou verificado se eu já li dos principais autores, se eu já entendi quem eram esses principais autores e eu li informação sobre esses principais autores. Se eu já vi identifiquei as principais revistas, os mais relevantes para a minha área, e eu já li informação publicada por essas revistas. Se eu já estudei todos os conceitos, o contexto completo daquela minha disciplina, porque muitas vezes a gente não entende exatamente o contexto onde se enquadra uma determinada tecnologia, um determinado tema. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse estudo do contexto, porque eu tenho que varrer toda a documentação relacionada com aquela minha área temática, para que eu não deixe nenhuma falha no processo de levantamento de dados, de informação, para o meu próprio aprendizado, para ter uma produção científica completa, com base ou considerando todas as questões relacionadas ao meu tema. Então, eu preciso garantir isso antes de eu começar a escrever. Eu vou depois me perguntar se a documentação que eu levantei apoia, confirma aquela hipótese que eu estou fazendo, aquela proposta de inovação que eu estou fazendo. Eu vou me perguntar se aquela informação levantada é confiável, se ela está atualizada, e aí sim eu vou poder dizer, olha, então, a partir de agora, eu vou começar a escrever. E aí sim eu vou partir para a estruturação do meu documento científico. Sempre lembrando que eu vou me manter atualizado, eu preciso me manter atualizado. E aí sim, eu uso para isso, eu uso os alertas criados nas diferentes bases de dados que vão sim me atualizar, me enviar correios contendo as novidades da minha área de interesse. Então, o que a gente precisa fazer? Antes da gente começar a escrever, a gente precisa definir muito bem o nosso trabalho, quer dizer, o nosso tema. A gente vai definir o nosso tema, a gente vai começar a fazer o levantamento bibliográfico daquele tema, a gente vai estudar, a gente vai aprender. Não é por nada que primeiro a gente estuda, tem um monte de aula, depois a gente começa a produzir, a gente continua a pesquisar e começa a escrever. Mas antes de escrever, antes de começar o processo de escrita, é muito interessante a gente buscar também algumas alternativas de financiamento de pesquisa. Na própria base Compendix, vocês vão conseguir buscar ou identificar apoio financeiro a pesquisas propostas por organismos internacionais, que vocês vão poder se aderir, quer dizer, vocês vão poder aderir, vocês vão poder participar, basta que vocês identifiquem essas possibilidades. Nada melhor do que alinhar o meu trabalho, o trabalho que eu goste de pesquisar, quer dizer, o tema que eu gosto de pesquisar, a uma proposta de financiamento de uma instituição internacional. Antes de começar a escrever,
Então, eu vou verificar financiamento, vou verificar a possibilidade de colaboração com outros autores que talvez estejam pesquisando na mesma área que eu, então, dentro da minha instituição, em outras instituições. Nesse momento, mais uma vez, é importante eu fazer uso das bases, principalmente as referenciais, para poder fazer um levantamento completo de quem está produzindo, de quais instituições estão pesquisando naquela área, para depois baixar toda a informação. Baixei toda a informação. E aí, o que eu vou escrever? Qual é a minha proposta de produção científica? Eu vou escrever um documento que vai ser uma continuidade de um projeto, que é uma continuidade, é um artigo científico, é um artigo de revisão. Um artigo de revisão é aquele que apresenta uma série de documentos relacionados a um determinado especializados que estão relacionados a um tema específico. Então, ele apresenta uma revisão bibliográfica e não necessariamente ele vai apresentar alguma produção, alguma inovação científica. Mas, então, o que eu vou escrever? Vai ser um documento científico, um documento para uma revista, vai ser um documento, vai ser um capítulo de livro, vai ser um artigo para um evento, para um evento da minha área. O que eu estou querendo escrever? Por que eu estou colocando essa questão? Porque é importante eu saber qual vai ser a orientação de formatação daquele trabalho. Porque se for um trabalho científico, eu vou ter algumas regras que eu vou precisar seguir. Porque o documento científico, provavelmente, ele vai ser submetido, ele vai ser encaminhado para uma revista científica. E a revista científica já vai apresentar de cara alguns requerimentos para poder, antes até mesmo de avaliar o conteúdo, a proposta científica daquele documento, ela vai exigir algumas questões, como, por exemplo, a formatação, como, por exemplo, as referências, o formato, o estilo das referências bibliográficas. Então, esse tipo de questão eu tenho que considerar, eu tenho que ter em mente, porque, sim, seria muito bom eu simplesmente começar a escrever, e no final ter tudo formatado para produzir um artigo científico, para incluir num livro, um capítulo, mas não, eu preciso realmente entender ou ter em mente o que eu quero como produto final. E mais adiante, então, eu vou ter que criar o título, o resumo. O resumo, normalmente, a gente escreve para um documento científico, escreve no final do documento. Sobre o título, ele tem que ser muito apelativo, ele tem que ser muito claro, ele tem que ser objetivo. Quanto mais palavras, quanto mais curto e mais amplo no sentido das palavras contidas no título, melhor. Então, títulos curtos, precisos, que deem ideia, deem contexto ao conteúdo daquele documento, é muito importante. Naturalmente, o título é base. A gente tem os descritores, que muitas vezes também podem ser definidos no final do trabalho já criado. O resumo, ele vai ter que explicar o que está contido dentro daquele documento, qual é a proposta, qual é a inovação, qual é a informação, como que ele agrega para a pesquisa científica. Revisões, ao longo do meu processo de escrita, eu vou ter que contar com revisões. Não tenham vergonha. Peçam para os seus colegas, peçam para os seus pais, peçam para os seus irmãos, amigos, uma leitura. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo o texto sendo científico, uma pessoa de outra área pode saber se o texto é claro e é objetivo, porque a mensagem vai estar clara, a mensagem vai aparecer de maneira objetiva para esse usuário, mesmo que não seja da área. Mas é importante que a gente tenha uma visão externa daquilo que a gente está escrevendo, porque tudo que a gente escreve, muitas vezes, para a gente fica muito claro, fica muito certinho, muito... Sim, mas a gente precisa de uma crítica externa, a gente precisa de apoio externo. Então, a gente pega o nosso professor, orientador, a gente pega alguém para poder fazer dar esse apoio adicional ao nosso trabalho, à escrita do nosso trabalho. Direito de uso da informação. É fundamental a gente sempre escrever ou referenciar, ou a gente mencionar as nossas referências. O outro ponto aí é de referências de bibliografia.
tudo aquilo que eu incluir de informação que eu tenha obtido numa outra fonte, eu preciso citar essa fonte. Eu preciso. E como que eu vou citar essa fonte? Eu posso simplesmente escrever uma ideia apresentada por outro autor, por outro pesquisador. Não tem problema. Eu tenho que citar esse autor. O que eu nunca posso fazer? Eu nunca posso copiar e colar um texto de outra pessoa e usar como sendo o meu texto. Eu tenho que fazer uma referência quando eu citar uma ideia de uma outra pessoa, algum comentário, quando eu citar uma outra pessoa, eu tenho que inserir esse tipo de informação no meu texto. Isso vai economizar um monte de trabalho para todos nós e um monte de perda de tempo. E, naturalmente, é uma questão ética. Você cita quem você está lendo, quem é a sua referência. Você cita, porque você dá o crédito àquele autor, àquele pesquisador que já passou por onde você, de repente, passou, mas aproveitou a ideia dele para dar continuidade àquele trabalho que já foi feito. O processo de publicação, mais adiante, a gente vai chegar no processo de publicação que pode ser um pouquinho específico por editor. É importante, quando eu estiver escrevendo um artigo, já considere as possíveis revistas ou o possível editor para o qual eu vou encaminhar o meu documento. Então, é interessante eu saber quais são os critérios de aceitação daquele editor. Muitas vezes a gente escreve um documento, a gente submete esse documento a um grupo editorial de uma revista e a gente tem o nosso artigo rejeitado. Por que ele foi rejeitado? E isso nem sempre é muito claro, fica muito claro para a gente. Por que isso pode acontecer? Pode acontecer por uma questão simples, falta de referência, referências erradas. Pode acontecer simplesmente por clonagem, falta de autenticidade daquela informação que está lá, falta de inovação, Então, a gente tem que saber, pode acontecer pela falta de estruturação básica daquele documento. Um documento que não tem uma apresentação lógica do começo, meio e fim, é meio complicado de ser lido e aprendido e absorvido por um especialista da área. Então, é importante eu saber quais são os critérios do grupo editorial de cada revista, que cada revista normalmente tem isso. A questão ética é uma questão fundamental. A gente não pode roubar a informação dos outros, a gente não pode copiar a informação dos outros. Nunca, nunca, nunca copy-paste, nunca, nunca. Tem uma pergunta, depende do contexto, do tipo de documento que você está elaborando, um artigo, uma dissertação? Sim, sim, depende do contexto. A própria biblioteca, a Natália e a Júlia estão respondendo. Obrigado. Eu estava lendo ali o comentário, mas eu não vi a pergunta. Mas obrigado, Natália, obrigado, Júlia, pela resposta. Então, avançando um pouco mais aqui, por último, a gente vai ter a questão da visibilidade e promoção. Visibilidade de um documento. Bom, eu criei um documento. O que eu tenho que pensar naquele documento? Eu tenho que pensar nas etiquetas, nos descritores, nos apontadores que eu vou criar para que as pessoas descubram aquele documento. Então, eu falei do título. O título é fundamental. Ele tem que ser apelativo. Ele tem que conter um misto, porque ele tem que ser curto, ele não pode ser muito comprido. Assim como o resumo, que no resumo a gente tem a possibilidade de descrever aquilo, a contribuição que está sendo oferecida por aquele documento. Agora, o título tem que ser curto, mas ele tem que conter algumas palavras que vão atrair a atenção de quem vai ler. Se imaginem numa tela de resultados de uma base de dados, vendo um título, porque basicamente é isso que a gente vê no título. Agora, para encontrar aquele título, aquele documento, a gente precisa, ou a ferramenta, o motor de busca, a plataforma, ela precisa de descritores. Ela precisa ter palavras controladas e não controladas associadas àquele objeto. As palavras contidas no próprio resumo, elas são indexadas, elas são usadas no processo de identificação e de comparação entre documentos dentro de um contexto para apresentar os documentos na lista de resultados.
Então, é muito importante a gente escolher com muito carinho as palavras que vão para o título, preferencialmente evitando, por exemplo, abreviações, que talvez sejam muito específicas de uma área, mas talvez não permitam a compreensão do que aquele documento desenvolve, do que aquele documento apresenta. Então, sim, a gente sempre pode usar a abreviação de inteligência artificial, IA. Não, mas IA, alguém sabe exatamente o que é IA? Ou então, internet das coisas, é uma dificuldade, porque internet das coisas é uma palavra, é uma expressão muito grande, vai ocupar todo o título. Sim, mas então, ao invés de colocar no título, eu vou colocar como descritor, e não vou abreviar. Ou se eu abreviar no título, por uma necessidade para apresentar o contexto, eu vou colocar um descritor que me leve àquele assunto. É importante a gente selecionar, porque é isso que vai garantir a visibilidade, a descoberta daquele documento e a visibilidade e o uso daquele documento. E como é que eu vou promover o meu documento? Bom, o documento, se ele for publicado numa revista, principalmente se for uma revista relevante e internacional, pronto, está feito. Agora, não necessariamente eu já vou escrever o meu primeiro artigo e vou publicar esse artigo numa revista internacional. Eu posso ir por partes. Eu posso ir, primeiro eu vou publicar o meu artigo, o meu trabalho de fim de curso, o TTC, depois eu vou escrever algum artigo, eu vou começar a trabalhar com pesquisa pesquisa acadêmica, vou escrever um artigo aqui, outro artigo ali, em colaboração a trabalho, talvez, de um doutorado, de um doutorando, vou depois começar a escrever artigos científicos, e aí sim, possivelmente vou submeter meu documento a uma revista internacional. Sobre a estrutura do manuscrito, a gente tem, sim, um documento científico, ele tem uma estrutura, como eu comentei, se a gente seguir uma estrutura pré-definida, volto a dizer que isso aí não é obrigatório, essa não é uma regra que deva ser seguida, não é uma regra, na verdade, são orientações, são recomendações. Então, quando você estiver escrevendo um documento científico, existe uma estrutura. Então, a gente vai criar o título, resumo, introdução, depois vai colocar os métodos, resultados, discussão, conclusão, referências, figuras de tabelas, agradecimentos. Então, isso tudo a gente vai usar, ou essas partes essas partes da estrutura de um documento, a gente vai usar quando houver necessidade e, naturalmente, quando a gente estiver escrevendo um artigo científico. Para outros tipos de documentos, talvez a estrutura seja... Aliás, a estrutura vai ser diferente. Então, eu não tenho que seguir essa estrutura ou essa formatação, essa estrutura recomendada em tudo aquilo que eu fizer. Agora, quando eu estiver escrevendo, é importante que eu faça uso de gestores de referências. Na verdade, no processo de coleta da informação, eu já tenho que coletar e inserir todas as minhas referências no meu gestor de referências, para poder depois citar aqueles documentos, fazer uso, fazer referência àqueles documentos. Como começar o processo de escrita? Eu posso começar simplesmente com uma estrutura e depois eu vou colocando uns itens que serão ou poderão ser expandidos. Então, eu vou estruturando do mais genérico para o mais específico e vou escrevendo e expandindo algumas seções do meu texto. Posso escrever um resumo. O resumo do artigo ele já pode ser escrito no início, mas fatalmente no final eu vou revisar aquele resumo para melhorar o artigo, para preparar o artigo como um item independente e completo, autônomo. Quer dizer, é um objeto que se autoexplica, ele se apresenta, ele pode ser compartilhado, que ele tem começo, meio e fim. Ele indica para que ele existe, ele conta uma história e conta uma conclusão. Quando a gente vai escrever, é muito importante a gente saber que a gente está escrevendo, ou considerar que a gente está escrevendo um documento científico. Então,
é importante a gente evitar palavras não muito apropriadas, focar no vocabulário científico, focar numa comunicação sóbria, objetiva, clara. Alguns cursos vocês vão encontrar na internet, na própria internet, e eu já vou apresentar para vocês o Research Academy, que é uma plataforma de orientação de aprendizado modular do processo de pesquisa. Então, eu vou apresentar isso para vocês, porque todos esses pontos que eu estou comentando, nesse momento, estão disponíveis por lá, pelo Research Academy. Então, aqui, estou comentando algumas coisas. Aqui embaixo, nesse último slide, eu tenho algumas referências, compartilho algumas referências. Não coloquei aqui as referências, deixa eu ver se eu coloquei lá para o final. Coloquei alguns webinars que vocês podem ouvir, simplesmente algumas gravações que estão no nosso YouTube, Elsevier Live. Então, aqui vocês vão ver alguma coisa, como encontrar o melhor periódico para publicar o seu artigo, a ética na produção científica, introdução à publicação acadêmica. Na semana passada, a gente teve uma apresentação, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, mas uma apresentação do processo de produção científica, que é muito bacana, oferecida por um colega meu, também está disponível lá no YouTube, da Elsevier Lais, e o processo de publicação. Quer dizer, são algumas recomendações que eu tenho para vocês. A última recomendação, na verdade, o que eu queria fazer hoje, eu não vou apresentar muita prática, mas o que eu queria comentar com vocês é sobre esse site aqui, que é o Research Academy. E é aqui que vocês possivelmente vão encontrar informação adicional de apoio aos processos de pesquisa de vocês. Então, aqui, a gente está nessa página, isso é aberto, é gratuito, eu só tenho que ter um usuário Elsevier para poder acessar essa informação ou esses módulos todos. E aqui a gente vai ter a possibilidade de aprender o processo de produção científica. Então, desde a preparação da pesquisa, a escrita, passando pela publicação, processo de publicação, análise de editorial por pares, quer dizer, como que a avaliação acontece pelos editores, a avaliação da produção científica e, mais adiante, o impacto social, como analisar o impacto social, como garantir a visibilidade daquele trabalho e, mais adiante, para quem estiver ligado às metas de sustentabilidade da ONU, aqui a gente tem alguma informação sobre isso também. Aqui, no meio desse processo, a gente tem aqui algumas informações que podem apoiar na produção científica aqui sobre o processo de escrita, como escrever um livro, por exemplo, ou então como escrever um manuscrito, quer dizer, preparação fundamental para escrever um manuscrito. Um pouco mais adiante, como publicar. Aqui tem um módulo especificamente sobre ética. Então, questões éticas relacionadas à ética. Ou então, sobre ciência aberta. Muitos de vocês provavelmente estão esbarrando nessa questão aqui de ciência aberta. Então, como publicar, produzir um documento que vai ser oferecido no formato de documento aberto, Open Access. Então, recomendo fortemente o acesso a essa página que eu não compartilhei com vocês, para que vocês obtenham orientação de como produzir informação científica. Eu acho que hoje era isso que eu tinha para vocês. Não tenho nenhuma informação específica para compartilhar com vocês. Então, a gente passou ao longo da semana pelas várias sessões, vários temas relacionados com a produção científica, engenharia, todos
apresentando algumas questões que deveriam ser consideradas no processo na atividade, no consumo e produção da informação científica. E para questões específicas, eu recomendo que vocês procurem na internet ou nos sites das principais editoras informação específica dentro daquilo que vocês queiram complementar nos processos e nas atividades que vocês estejam desenvolvendo. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado, então, pela participação de vocês. Eu vou finalizar a gravação e vou continuar aqui com vocês